Método científico. A ciência é um método de investigação para explicar fenômenos naturais. É um modo de pensar e, ao mesmo tempo, uma ferramenta para investigar o mundo em que vivemos. Assim, ciência é conhecimento. Os processos que levam ao conhecimento científico são dinâmicos e sujeitos a mudanças, pois sofrem influências do meio social, cultural, político, econômico, religioso, histórico e até dos próprios cientistas. Desse modo, a pesquisa em ciência envolve uma série de atributos humanos, como criatividade, reflexão, questionamento, persistência, cooperação e inveja, ganância, manipulação, competição, entre outros que fazem a ciência ser menos objetiva do que se pretende. Nessa dinâmica, o cientista que atua como um verdadeiro detetive busca responder perguntas e pode formular novas questões originais, propiciando uma nova visão do mundo. Na nossa vida cotidiana, a partir da observação de um fato, isto é, de um objeto ou processo, tentamos descobrir como funcionam, para quem serve ou por que acontecem, elaborando um palpite, o que os cientistas chamam de hipótese. Um exemplo: ao olhar o celular, um homem percebe que não tem nenhuma mensagem. Logo pensa: não pode! Em seguida, inicia a verificação. Estou sem conexão. Testando. Sim! Clica na rede para conectar. Problema resolvido. Não! Nova verificação. Meu celular bugou. Testando. Reinicia o celular. Sim! Problema resolvido. Em biologia, a equipe de pesquisadores segue alguns procedimentos durante sua investigação científica, que fazem parte do método científico. A partir da hipótese, o cientista faz deduções, procurando evidências que mostrem sua falsidade. Por isso é conhecido como procedimento hipotético dedutivo. Quando nenhuma evidência é capaz de falsear a hipótese e não houver motivos para duvidar dela, é considerada válida. Tudo inicia com a percepção de um problema, fato, e sugestão de uma possível resolução, palpite, ou formulação de hipóteses. A partir de uma hipótese, o cientista pode fazer previsões e testá-la por meio de observações ou experimentos. O olhar objetivo com nossos sentidos ou com o auxílio de instrumentos que os expandem oportunizam descrições apuradas do fato. A história da penicilina ilustra bem como a observação pode gerar novas hipóteses e experimentos. Em 1928, o bacteriologista Alexander Fleming pesquisava uma espécie de bactéria responsável por vários tipos de infecções quando notou que uma de suas placas havia sido invadida por mofo. Como não cresciam bactérias em volta do fungo, Fleming formulou a hipótese da síntese de alguma substância bactericida. Após muitos testes, constatou que a substância penicilina, referência ao fungo produtor Penicillium, matava vários tipos de bactérias. A partir de 1945, após ser isolada, foi comercializada como o primeiro antibiótico. A realização de experimentos controlados pode apoiar ou refutar uma hipótese, e ainda ajudar na formulação de novas hipóteses. Neste tipo de experimento é analisada apenas uma variável por vez, e o objeto de estudo é dividido em dois grupos: um grupo teste, onde a variável é alterada, e um grupo controle, equivalente ao grupo teste, onde a variável é mantida constante. Por exemplo, imagine que o cientista queira testar a hipótese que o magnésio é importante para o crescimento de uma planta. Com base nessa hipótese, ele faz a previsão: se a planta for cultivada em uma solução nutritiva sem magnésio, ele não cresce. Para testá-la, realiza um experimento com dois grupos de plantas.
em fase de crescimento e da mesma espécie em local iluminado. O primeiro grupo recebe uma solução com todos os nutrientes necessários ao seu crescimento. Grupo controle. O segundo grupo, grupo teste, recebe a mesma solução nutritiva sem magnésio. Ao acompanhar o crescimento da planta, analisa o resultado. Se o grupo teste não crescer ou tiver seu crescimento prejudicado em relação ao grupo controle, o cientista pode concluir que o magnésio é necessário para o seu crescimento, confirmando sua hipótese. O grupo controle é importante para atribuir o resultado à falta de magnésio e não a outros fatores ambientais. Por comparação, nem sempre as conclusões são muito claras, sendo importante a repetição pelo grupo ou por outros grupos de pesquisa. Para tanto, o investigador deve tornar público suas descobertas. A comunicação em revistas científicas e a apresentação e discussão em congressos permite a verificação de resultados por outras equipes. Uma vez a hipótese tenha sido aceita como verdadeira pela comunidade científica, é necessária sua divulgação social, utilizando canais como livros didáticos, jornais e revistas, sites de instituições e programas de televisão confiáveis. Uma vez que a descrição de um fenômeno apresenta regularidade em certas condições, seu enunciado passa a ser conhecido como lei ou princípio, como as leis da hereditariedade formuladas por Gregor Mendel e o princípio da seleção natural formulada por Charles Darwin. Quando, ao se estudar um objeto e seu comportamento, pode-se inferir ou idealizar sua estrutura ou forma, surge o modelo, como o modelo do DNA e o modelo da membrana plasmática, que auxiliam na explicação de diversas propriedades da célula, mas ainda não se tem lentes capazes de visualizar sua estrutura. Ao se relacionar leis, modelos, experimentos que antes pareciam não ter relação entre si e se prever características de fenômenos ainda não observados, elaboramos uma teoria. A teoria da evolução pela seleção natural é um exemplo. A ciência está sempre certa? Não. Apesar da ciência e da tecnologia serem ferramentas poderosas e eficazes que podem salvar vidas, seu custo ecológico pode ser muito alto. Por isso, o progresso científico deve vir acompanhado do progresso social e político, seguindo princípios éticos, enquanto suas aplicações devem respeitar valores e direitos humanos. O mundo está em constante metamorfose e as soluções cabíveis hoje podem se tornar contravenções amanhã. Até a próxima!